Les saludo desde Brasil, Taubaté, Sueño de Dios. ¿Están bien todos ustedes? Sí, Sí, gracias. súper bien, felices. Sim. Agora eu conto com a tradução da Arine, que está conectada da Argentina. Ahora cuento con la traducción de Arine, que está conectada de Argentina. É uma alegria e uma honra poder servir a esse trabalho de tanta relevância, Es una alegría y un honor poder de alguna manera servir a este trabajo que tienen ustedes, porque no Brasil, Ministério Sonho de Deus, acreditamos que a igreja é a resposta em todas as áreas da sociedade. porque lo que creemos acá en Brasil, en el Ministerio Sueño de Dios, es que la iglesia es la respuesta para todo lo que necesita la sociedad. Então, posso dar sequência, a apresentação vai ser colocada aí, né? Así que puedo dar secuencia, la presentación va a ser puesta acá, ¿verdad? Sí, sí, Sim, Ya, então, ya está puesta la presentación. sim. ya. Aqui aparece, pode ir a próxima, então, por favor. Ok, la próxima, Próxima. la próxima. Sim, o primeiro que eu gostaria de falar é sobre uma reflexão do cenário da educação no mundo. Lo primero que me gustaría hablar es sobre el escenario de la educación en el mundo. Trouxe 3 pontos que acredito que nós precisamos refletir em qualquer lugar do mundo sobre esse cenário. Traje 3 puntos que me parece crucial que podamos reflexionar. Estos 3 puntos, en cualquier parte del mundo que estemos, es importante que podamos pensar en ellos. No primeiro é o humanismo. Toda a educação e todo o sistema educacional hoje está centrado no humanismo. El primer punto es el humanismo. Toda la educación hoy en el mundo está centrada en este punto que es el humanismo. E isso é essencial que percebamos, porque isso estabelece a cosmovisão que governa hoje a educação em toda parte do mundo. Y esto es esencial que podamos identificar, porque el humanismo es algo que va a controlar la cosmovisión que tenemos en educación en el mundo. E a característica principal do humanismo que governa hoje o sistema educacional é o antropocentrismo, é o homem como centro. Y la característica principal del humanismo adentro de la educación es justamente el antropocentrismo, que es el hombre en el centro de todo. Então, o humanismo, ele vem desde a Idade Média, ele vem depois da Idade Média, colocando o homem como centro do mundo. El humanismo viene después de la Edad Media, poniendo el hombre como el centro del mundo. Uma oposição direta ao teocentrismo, que era Deus como centro do mundo. Es una oposición a lo que era el teocentrismo, que es Dios como el centro de todo. Então, em um momento da história, a educação tinha como centralidade Deus. E agora o humanismo tira Deus do centro e coloca o homem. Entonces, en un inicio, la educación tenía Dios como centro. Y eso era lo que se pasaba. Y después de lo que pasa con el humanismo, saca a Dios del centro y pone el hombre en el centro de eso. Então, se antes a fonte de todas as coisas era Deus, agora a fonte da verdade era Deus, agora a fonte da verdade é a razão, é a ciência e a experiência humana. Si antes lo que era la fuente de toda la verdad era Dios, ahora la fuente de toda la verdad es justamente la razón, A ciência, la ciencia y la experiencia humana. sim. Um cenário completamente diferente. Es un escenario totalmente distinto. E agora essa dependência de Deus passa a ser substituída por uma autonomia moral. Y ahora lo que teníamos antes como una dependencia a Dios es sustituida por una autonomía moral. Ou seja, o ser humano define o seu próprio código ético. O sea, ahora el propio ser humano es quien decide cuál es el código ético.
suas regras, sus reglas, baseadas na ciência, envasadas en la ciencia, na razão en la razón e na experiência humana, y en la experiencia humana. sobrepondo a verdade de Deus. Y eso se sobrepone a la verdad de Dios. E se nós pararmos para analisar Y si paramos para reflexionar, todo o sistema educacional, todo sistema educacional tem como base tiene como base o humanismo. el humanismo. O conhecimento é transferido El conocimiento es transferido com essa base. con esta base. Só vale o que a ciência diz. Solo es válido lo que dice la ciencia, Somente a razão. solamente la razón. O transcendental foi sacado, foi tirado. Lo que antes era trascendental fue sacado. Agora, somente o que pode ser comprovado pela ciência. Ahora solo es válido lo que tiene alguna comprobación por la ciencia. E todos os materiais didáticos, toda Y a metodologia todas las mentorías y el material didáctico estão construídos están construidos a partir dessa base. desde esta base. E aí nós vamos para o segundo ponto. Y ahí vamos para el segundo punto. Se o centro é o homem, Si el centro es el hombre, então não há mais verdade absoluta. no hay más una verdad absoluta. Tudo é relativo. Todo es relativo. Minha verdade, meu corpo, minhas regras. Mi cuerpo, mis reglas. Minha verdade, minhas regras. Mi verdad, mi regla. Você tem as suas regras e eu tenho as minhas regras. Usted tiene sus reglas y yo tengo mis reglas. E então nós temos um cenário preparado Y nosotros tenemos un escenario preparado a partir de um sistema humanista desde un sistema humanista que abre precedente que va a abrir precedente para o aborto, para el aborto, para a mudança de gênero, para el cambio de género, porque não há mais verdade absoluta. porque no hay más una verdad absoluta. Tudo é relativo. Todo es relativo. E se a experiência humana está no centro, Y si la experiencia humana está en el centro, a minha experiência mi experiencia é uma verdade, es una verdad, independente do que Deus diga. independiente de lo que diga Dios. E isso está estabelecido Y eso está establecido dentro do sistema educacional, adentro del sistema educacional, compondo as bases transferidas diariamente no sistema educacional por todo o mundo. con sus bases. Perdón, Eliana, ¿puedes repetir una vez más? Compondo a base que constrói o sistema educacional por todo o mundo. Y el humanismo compone la base del sistema educacional que está en todo el mundo. No relativismo. El relativismo. Se eu posso seguir ou eles fazem pergunta? Como é, Aline? Pergunte, por favor. Ella pidió para preguntar si ella sigue o si hay un espacio para que hagan preguntas o como prefieran que sea. Sí, como la pastora prefiera. Si ella quiere ver un tiempo de preguntas, podemos parar y si alguien tiene una pregunta, la pueden escribir o la pueden plantear, como ella Ok. sienta. Li, como você achar melhor? Se você achar melhor ter um tempo agora para perguntas ou eles podem ir escrevendo e fazer no final, como você se sentir melhor para fazer. Ah, sim. Então eu vou explicando e à medida que vier as perguntas, só alguém me ajudar a administrar o chat e trazer as perguntas, aí eu vou respondendo. Durante a palestra. Mais ao Eles final. avisan. Ah, más al final, ok. Bueno, ella dijo que, bueno, sigamos y después lo único que pidió es si alguien puede, porque ella no está pendiente de las preguntas en el chat, si alguien después puede administrar esta parte para que ella pueda contestar lo que tenga de preguntas. Perfecto, está Então, bien. nós Aquí tomamos nota. Dale. Então, nós vamos para o terceiro ponto desse tripé do cenário da educação mundial. Entonces vamos al tercer punto de este escenario de la educación mundial, A desigualdade. la desigualdad. A falta de conhecimento La falta de conocimiento e a injustiça. y la injusticia. E eu quero trazer um dado para que vocês acompanhem do PISA.
Não sei quantos conhecem essa avaliação que mede a educação a nível global. Y yo quiero traer un dato del PISA, no sé cuántos conocen, pero es una evaluación de educación a nivel global. Próximo slide, por favor. Sí. Sim, isso. Que interessante, o cenário educativo no mundo, o PISA avaliou 81 países em 2022. Es el escenario educativo en el mundo y el PISA evaluó 81 países en 2022. Em matemática, leitura e ciências, alunos que terminam o ensino médio, high school. Los alumnos que terminan, acá sería la primaria o fundamental, Não, la secundaria. La secundaria. Y no high fueron school. evaluados, claro, se terminó el high school y fueron evaluados matemática, lectura y ciencias. Essas são as posições dos países da América Latina Y estas son las posiciones de los países de América Latina, de Latinoamérica. Então, cada pode olhar, acredito que há pessoas de várias nacionalidades, os lugares que os países da América Latina ocupam. Cada uno puede tratar de mirar, creo que hay personas acá de distintas nacionalidades y puede tratar de identificar dónde se ubica de los distintos lugares del mundo. O Chile tem a melhor posição, a média de matemática, 472 pontos. Chile tiene la mejor media en el lugar 52 con 412 puntos en matemática. Abaixo da média, que é 472. Pero está bajo la media, que sería 472. Brasil está em 65º lugar. Brasil está en el puesto 65, Argentina, 66º. Argentina el puesto 66. Se olhamos para a área de leitura, a média 476, estamos muito abaixo. Si miramos la media de lectura, la media sería 476 y estamos bastante abajo de eso. Sim. E ciências, a mesma coisa. Y ciencias igual. Até mesmo os Estados Unidos ocupam o 34º lugar. Incluso el Estados Unidos ocupan el lugar 300. ¿Cuál era? 34. El puesto 34. Ficando apenas na leitura acima da média. Estados Unidos está por arriba de la media solamente en lectura. Então, temos que olhar esse cenário mundial. Entonces necesitamos mirar este escenario mundial em que, comparando países do mundo, en que comparando países del mundo sobre o conhecimento, sobre conocimiento, estamos muito maus. estamos muy mal. Estamos mal. Estamos abaixo. Estamos abajo. E o que se passa? ¿Y qué pasa? É uma receita com ingredientes. Es una receta con ingredientes humanista, relativista y de baixa qualidade. Y de baja calidad. Vamos muito mal. Estamos muy mal. E qual é a expressão de Cristo nesse cenário? ¿Y cuál es la expresión de Cristo en este escenario? Vamos orar. Vamos a orar. Jejuar. Hacer ayunas. Temos que agir. Nosotros necesitamos actuar. Desde a mente de Cristo. Desde la mente de Cristo. Então esse cenário nos faz uma pergunta: qual é a resposta de Deus para ele? Entonces, este escenario nos trae una pregunta. ¿Cuál es la respuesta de Dios para este escenario? Como igreja, como vamos actuar dentro desse cenário? Como iglesia, ¿cómo vamos a actuar en este escenario? Porque se esse cenário chegou nesse ponto, porque a igreja se omitiu de apresentar uma resposta na educação. Porque si este escenario llegó a este punto es porque la iglesia se omitió de generar una respuesta para esta situación. Porque nós separamos o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque nosotros hemos separado lo que es espiritual de lo que no es espiritual. Mas a palavra de Deus nos diz. Pero la palabra de Dios nos dice.
que nós temos a mente de Cristo que nosotros tenemos la mente de Cristo para convergir todas as coisas nele. para convergir, para... ay, me olvidé la palabra. Bueno, in- para que lleguen todas las cosas en Cristo. Sim, essa é a resposta de Deus. E essa é a resposta de Deus. Y esta Fazer es la respuesta de Dios. todas as coisas em Cristo. Hacer todas las cosas en Cristo. E a educação está incluída em todas as coisas. Y la educación está incluida en todas las cosas. Então, a expressão de Cristo na educação Entonces la expresión de Cristo en la educación é trazer de volta es traer de vuelta a compreensão de como Deus trabalha no mundo la comprensión de cómo Dios trabaja en el mundo e na nossa vida. y en nuestra vida. Porque isso se perdeu. Porque eso es lo que fue perdido. Há muita ciência, Hay mucha ciencia, há o estudo, hay estudios, há o conhecimento, hay conocimiento, mas não há mais a compreensão pero no hay más la comprensión de como Deus trabalha de cómo Dios trabaja no mundo en el mundo e na nossa vida. y en nuestra vida. Então, essa é a convergência Y esta es la convergencia que a educação que la educación precisa promover necesita promover a partir de Cristo, desde Cristo para formar uma geração de governo. para generar una generación de gobierno. Porque uma geração de governo Porque una generación de gobierno centrada em Cristo centrada en Cristo vai fazer todas as coisas, va a hacer todas las cosas, todas as demais áreas todas las demás cosas, las demás áreas da sociedade de la sociedad convergir em Cristo. convergir en Cristo. Porque a educação Porque la educación é uma ferramenta es una herramienta de convergência. de convergencia. A educação é a ferramenta de convergência de todas as áreas da sociedade. La educación es la herramienta de convergencia de todas las otras áreas de la sociedad. Aquilo que está escrito em Efésios 1, 9 e 10. Lo que está escrito en Efesios 1, 9, 10. Que ele nos revelou o mistério da sua vontade, Que Él nos reveló el misterio de su voluntad, segundo o seu propósito que apresentou em Cristo, según su propósito que presentó en Cristo, para reunir nele, para reunir en Él, na dispensação da plenitude dos tempos, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas as coisas, todas las cosas, tanto as que estão na terra, no céu, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. processo de convergência Un proceso de convergencia de todas as coisas. de todas las cosas. E a educação Y la educación é a ferramenta es la herramienta para produzir essa convergência. para que se pueda producir esta convergencia. E as trevas sabem disso, Y las tinieblas lo saben. por isso usaram a educação Por eso utilizaron la educación para produzir o oposto da convergência, para que se pueda producir el opuesto de la convergencia, que é afastar de Cristo que es alejar de Cristo toda a educação toda la educación e colocar o homem no centro. y poner el hombre en el centro. Então, a maior manifestação de Cristo na educação para esse tempo Así que la manifestación más grande de Cristo en la educación en este tiempo é produzir essa convergência. es producir esta convergencia. E o próximo? E quando olhamos, então, uma linha do tempo da convergência, Cuando miramos la línea del tiempo de la convergencia, nós vemos que Deus criou o homem miramos que Dios creó el hombre para ser um com ele. para ser uno con él. Pode ir colocando o próximo, por favor? E uma linha do tempo eterna. Eso en una línea del tiempo eterna. Mas todos conhecemos a história. Pero todos conocemos la historia. O homem, pelo pecado, se separa de Deus. El hombre, por el pecado, se separa de Dios.
e começa a escrever a sua própria linha do tempo, y empieza en este momento a escribir su propia línea del tiempo, histórica, histórica, geográfica, geográfica, científica. científica. Há uma linha do tempo escrita sem a mente de Cristo, Hay una línea del tiempo escrita sin la mente de Cristo, pelo homem. por el hombre. Nessa linha do tempo, En esta línea del tiempo há guerras, hay guerras, há delitos, hay delitos, há injustiça, hay injusticia, mas pero o Senhor sempre enviou homens e mulheres el Señor siempre ha enviado hombres y mujeres para intervir, para tocar a linha do tempo que o homem estava construindo sem ele. para que pudiera tocar, cambiar esta línea del tiempo que el hombre estaba construyendo sin él, Para intervir na história. para que pudieran intervir en la historia. Volta uma, por favor. ¿Se puede regresar una? Então enviou homens como Abraão, Entonces Dios envió hombres como Abraham, como Moisés, como Moisés, como Esther, como Esther, como muitos homens e mulheres como muchos hombres y que mujeres manifestaram a sua vontade que manifestaron su voluntad e interviram nessa linha do tempo construída pelo homem. e intervinieron en esta línea del tiempo que fue construida por el hombre. Até que ele fez uma convergência definitiva Y entonces Dios hizo una convergencia definitiva por meio de Cristo. por medio de Cristo. E aquilo que estava separado Y lo que estaba separado agora tornou-se um, ahora se transformó en uno, porque o homem porque el hombre tornou-se um com Cristo. se transformó en uno con Cristo. E agora uma nova linha do tempo Y ahora una nueva línea del tiempo começa a ser escrita. empieza a ser escrita. O homem sendo um com Cristo. El hombre siendo uno con Cristo. E esse homem, sendo um com Cristo, manifesta Cristo no governo Y este hombre, siendo uno con Cristo, manifiesta a Cristo en el gobierno e traz o governo de volta a Cristo. y trae de vuelta el gobierno a Cristo. O homem, sendo um com Cristo, El hombre, siendo uno con Cristo, o manifesta na educação expresa a Cristo en la educación e converge a educação para Cristo. y converge la educación a Cristo. O homem, sendo um com Cristo, El hombre, siendo uno con Cristo, manifesta ele nos meios de comunicação lo manifiesta en los medios de comunicación e convergem os meios de comunicação para Cristo. y converge el medio de comunicación a Cristo. Esse é o sistema de educação Este es el sistema de educación que está no coração de Deus que está en el corazón de Dios para esse tempo. para este tiempo. Que isso seja ensinado nas escolas, Que esto sea enseñado en las escuelas, nas universidades, en las universidades, que todo estudante que todo estudiante compreenda pueda comprender o trabalhar de Deus el trabajar de Dios por todo o mundo, por todo el mundo, por toda a história, por toda la historia e entender y entender que se trata de governo. que se trata de gobierno. Somente a educação pode produzir isso. Solamente la educación puede producir eso. E essa convergência, Y esta convergencia pode ir para o próximo, por favor, vai fazer com que Cristo seja manifesto na vida de cada filho de Deus. va a hacer con que Cristo sea manifestado en la vida de cada hijo de Dios E isso toque toda a sociedade. y que eso pueda tocar toda la sociedad. Portanto, a educação é uma ferramenta de convergência Por lo tanto, la educación es una herramienta de convergencia para manifestar para manifestar o governo de Cristo sobre a terra. el gobierno de Cristo sobre la tierra. A educação é muito poderosa. La educación es muy poderosa. Se nós compreendermos o chamado da educação para esse tempo, Si nosotros logramos comprender el llamado de la educación para este tiempo, vamos entender vamos a entender que ela é uma estratégia que es una estrategia de guerra de guerra para reconquistar um território perdido.
para poder conquistar un territorio perdido. O governo de Cristo sobre todas as áreas da sociedade. El gobierno de Cristo sobre todas las áreas de la sociedad. Só a educação pode produzir isso. Solo la educación puede producir eso. Aquela que me traduz agora é a Arine. Quien me está traduciendo ahora es Arine. Está terminando sua faculdade de medicina. Ella está terminando su facultad de medicina. Então, faço uma pergunta a ela. Entonces hago una pregunta a ella. Em sua faculdade de medicina, você pôde ver Deus ensinado em todo o trajeto, em todo o curso da sua faculdade? Ella me preguntó si en mi facultad yo pude mirar, poder identificar a Dios en todo el trayecto de la facultad, Pelo aquilo que era ensinado. por lo que era enseñado. Puede No. responder. Sí, ¿No? o sea, la respuesta es no, definitivamente no. E pergunto a qualquer jovem que aqui está. Y pregunto a cualquier joven que esté acá, No curso que você faz, na universidade que você faz, en el curso que haces adentro de la universidad que estás, você pôde ver Cristo ao longo de toda a trajetória do seu curso? ¿pudiste ver, identificar a Cristo a lo largo de la trayectoria dentro del curso? E a resposta certamente é não. Y la respuesta seguramente es no, Porque isso é proposital. porque eso es hecho a propósito. Então, mudar a educação, Entonces, cambiar la educación, fazendo-a convergir em Cristo, haciendo con que ella se converja a Cristo, é uma estratégia es una estrategia para estabelecer o seu governo sobre a terra. para establecer su gobierno sobre la tierra. A igreja, La iglesia, trabalhando por meio da educação, caminando por medio de la educación, cumprindo o seu chamado cumpliendo su llamado de convergir todas as coisas em Cristo. de convergir todas las cosas en Cristo. Porque se um médico é formado Porque si un médico es formado, conhecendo a ciência, conociendo la ciencia, o corpo humano, el cuerpo humano, mas entendendo pero entendiendo que Cristo que Cristo está em toda a medicina, está en toda medicina, esse médico vai atuar este médico va a actuar a partir da mente de Cristo. desde la mente de Cristo. E hoje um grande problema, Y hoy un gran problema, citando a medicina, citando la medicina, é que os médicos es que los médicos rechaçam a existência de Deus. rechazan la existencia de Dios. Eles são deuses, Ellos son dioses, deuses do conhecimento, dioses del conocimiento, da ciência. de la ciencia. Precisa haver uma convergência. Es necesario que haya una convergencia. Faz sentido? ¿Hay sentido en eso? Eu creio que sim. Creo que sí. E o que Deus tem nos dado Y lo que Dios nos ha dado é requerer de nós um sistema de ensino que traduza tudo isso, que expresse tudo isso. lo que nos pidió Él fue tener un sistema educativo que exprese todo eso. E esse é o ser Sistema de Educação Renovada. Y este es SER, Sistema de Educación Renovada. Já operamos no Brasil há 3 anos com esse sistema. Ya operamos en Brasil hace 3 años que empezamos con este sistema, Onde o Senhor nos deu como trazer isso para as crianças desde 1 ano de idade. Hoje estamos com 7 anos de idade. El Señor nos dio esta estrategia empezamos con niños de 1 año de edad y hoy, ¿hasta qué edad, Gisli? ¿Ahora? 7 anos já. Y hoy estamos con niños hasta 7 años de edad, La primária. la primaria. La primária. Traduzindo como expressar a mente de Cristo dentro da educação. Traduciendo cómo expresar la mente de Cristo en la educación. O sistema se chama Ser porque ele é renovado pela mente de Cristo. El sistema se llama SER porque él es renovado por la mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? ¿Y qué es la mente de Cristo? É a mente do Filho de Deus. Es la mente del Hijo de Dios. É a mente, é a plenitude de identidade de uma pessoa. Es la plenitud de la identidad de una persona. É a máxima expressão do seu potencial. Es la máxima expresión de su potencial.
É a máxima expressão da sua capacidade, es la máxima expresión de su capacidad, dos seus talentos, de sus da talentos, sua inteligência. de su inteligencia. É o máximo de excelência Es lo máximo de excelencia que uma pessoa pode alcançar. que una persona puede lograr. Sistema cristão Un sistema cristiano trata de colocar versículos no tiene que ver con poner versículos ao final de uma aula al fin de una clase ou fazer uma oração. o hacer una oración. Tudo isso é bom, Todo eso está bueno, mas o sistema de educação que Deus requer pero el sistema de educación que requiere Dios é que cada pessoa es que cada persona seja levada a viver sea llevada a vivir a partir da mente de Cristo. desde la mente de Cristo. Que a mente de Cristo seja ativada Que la mente de Cristo sea activada adentro de cada uno. porque somente assim cada vai alcançar o seu potencial máximo. Porque es la única manera de que cada uno pueda alcanzar su máximo potencial. Na escola, En la escuela, nós temos alunos muçulmanos, nosotros tenemos alumnos musulmanes, nós temos alunos ateus, tenemos alumnos ateos, temos alunos católicos, católicos, porque a mente de Cristo porque la mente de Cristo não é evangélica, no es evangélica, não é gospel. no es gospel o, sí, evangélica. A mente de Cristo está descrita em 1 Coríntios 2,16. La mente de Cristo está descrita en 1 Corintios 2:16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor para instruirle? Sim, nós temos a mente de Cristo. Sí, nosotros tenemos la mente de Cristo. A mente de Cristo está disponível La mente de Cristo está disponible para todo ser humano, para todo ser humano, para toda pessoa para todas las personas que queiram acessar que quieran e acceder viver y vivir sem distinção de raça, de credo, de cor, de gênero. No hay una distinción de raza, de religión, de color, de etnia. Ela é superior a tudo isso. Ella es superior a todo eso. E o sistema educacional, Y el sistema educacional, a oportunidade la oportunidad para trabalhar todos os dias para trabajar todos los días sobre a mente de Cristo. sobre la mente de Cristo. E onde estão esses princípios da mente de Cristo? ¿Y dónde están estos principios de la mente de Cristo Que contrariam totalmente o humanismo. que van en contra totalmente a lo que es el humanismo? Na verdade absoluta que é a palavra de Deus. En la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Onde estão ocultos todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento. ¿Dónde están ocultos todos los misterios y sabidurías de Dios? Todo mistério de conhecimento está oculto em Cristo. Todo misterio de conocimiento está oculto en Cristo. E Cristo está E- na palavra. Y Cristo está en la palabra. Ele é o verbo que se fez carne. Él es el verbo que se hizo carne. Então ele é a verdade absoluta de Deus. Así que Él es la verdad absoluta de Dios. E os fundamentos da mente de Cristo Y los fundamentos de la mente de Cristo são a verdade absoluta de Deus. son la verdad absoluta de Dios. Se o humanismo relativiza tudo, Si el humanismo relativiza todo, o sistema a partir da mente de Cristo el sistema desde la mente de Cristo apresenta uma verdade absoluta presenta una verdad absoluta para esse tempo, para este tiempo, para essa época. para esta época. Porque os valores podem mudar, Porque los valores pueden cambiar, mas os princípios de Deus nunca mudam. pero los principios de Dios nunca cambian. E um sistema a partir da mente de Cristo Y el sistema desde la mente de Cristo compreende que os princípios são eternos logra comprender que los principios son eternos e trabalha a partir dessa verdade. y trabaja desde esta verdad. E como nós realizamos o sistema, como nós fazemos essa renovação? ¿Y cómo hacemos esta renovación? O Senhor nos deu 3 pontos.
El Señor nos ha dado 3 puntos para desenvolver essa mentalidade: para desarrollar esta mentalidad. trabalhar a identidade, Trabajar la identidad, o conhecimento el conocimiento e o potencial y el potencial de cada aluno, de cada alumno, de cada criança, adolescente e jovem. de cada niño, adolescente y joven. E como fazemos para trabalhar o primeiro ponto, que é a identidade? ¿Y cómo hacemos para trabajar este primer punto, que es la identidad? Porque se o sistema educacional coloca todos como iguais, Porque si el sistema educacional pone todos como iguales, são medidos por uma nota, que son medidos por una nota, uma prova, por un examen, onde espera-se um resultado único, donde se espera un resultado único, o sistema desenhado, sonhado por Deus, el sistema que es diseñado por Dios considera cada ser humano único considera cada ser humano único e visto de maneira integral. y es mirado desde una mirada integral. De todas as pessoas que estão aqui ouvindo, De todas las personas que están acá escuchando, são dotadas de talentos diferentes, cada una es dotada de talentos distintos, inteligências diferentes, tipos de inteligencias distintas, potencial diferente, potenciales distintos, mas nós somos medidos na escola pero en la escuela nosotros somos medidos de uma forma única. de una única forma. E você pode achar, oh, eu ia muito mal em matemática, o outro era mal em ciências, o outro em leitura. Y uno puede pensar, no, a mí me iba re mal en ciencia, el otro le iba mal en matemática y el otro en lectura. E às vezes ficamos até frustrados, porque passamos pelo sistema educacional com os rótulos, eu era bom nisso e ruim naquilo. Y muchas veces genera frustración porque pasamos por el sistema de educación y eso nos frustra saber que, bueno, yo era buena en eso, pero era terrible en el otro. Porque o sistema educacional não considera a multiforme graça de Deus, Porque el sistema educacional no considera la multiforme gracia de Dios, que depositou sobre nós que depositó sobre nosotros uma vocação específica. una vocación específica. Inclusive, a palavra nos diz Incluso la palabra nos dice que nós devemos viver que nosotros debemos vivir de acordo com a vocação com que fomos chamados. según la vocación que fuimos llamados. Sua vocação Su vocación é diferente da minha. es distinta de la mía, Mas quando entramos na escola, pero cuando entramos en la escuela há uma expectativa hay una expectativa única única, e igual igual, para todos. para todos, Mas somos diferentes. pero somos distintos. Aqui há gente que falou muito na escola e ouviu, fique quieto, você fala demais. Acá seguramente hay alguien que hablaba mucho en la escuela y escuchaba, callate, hablas demasiado, Você não para. vos no parás. Mas se essa criança fosse tratada a partir do potencial que ela tem e ela ouvisse, você é um líder, eu vou te preparar. Pero si este niño escuchara a partir de la mente de Cristo, pudiera escuchar, vos sos un líder, yo te voy a preparar para eso. Você é um empreendedor, tem uma mente criativa, Vos sos un emprendedor, tenés una mente creativa, vou te preparar para isso. te voy a preparar para eso. Você é um artista, um músico, vou te preparar para isto. Vos sos un artista, un músico, te voy a preparar para eso. Você tem um chamado para ciências, Vos tenés un llamado para ciencias, que é diferente do artista, que es completamente distinto del artista, mas também vou te preparar para isso. pero también te voy a preparar para eso. Esse é o desenho de Deus para a educação. Este es el diseño de Dios para la educación, E considera as diferenças, que considera las diferencias, que nos prepara para nossa vocação que nos prepara para nuestra vocación e nos envia para o nosso chamado no Senhor, y nos envía para nuestro llamado en el Señor, trabalhando a identidade individual. trabajando la identidad individual. O apóstolo L tem uma frase que diz: cada vida é uma nação. El apóstol Welly tiene una frase que es, cada vida es una nación E a escola é um lugar onde essa nação se desenvolve. y la escuela es un lugar donde esta nación se desarrolla. Você é uma nação Vos sos una nación com um potencial único da parte do Senhor.
con un potencial único de la parte del Señor, que é diferente do seu irmão sanguíneo, que es seu irmão de sangue, distinto de tu hermano de sangre, ainda que sejam filhos da mesma mãe, aunque sean hijos de la misma madre. há um potencial sobre cada um, Hay un potencial para cada uno, porque cada um tem uma identidade. porque cada uno tiene una identidad. E a escola pode desenvolver e ativar essa identidade. Y la escuela puede desarrollar y activar esta identidad. Hoje a escola nos aprisiona Hoy la escuela nos aprisiona em um mesmo formato, en un mismo formato, a partir da mente de Cristo, pero desde la mente de Cristo, ela nos liberta ella nos liberta para sermos quem Ele nos chamou a ser. para que podamos ser quien Él nos llamó a ser. Na escola Ser, En la escuela Ser, nós não ensinamos português, matemática, história, geografia, ciências. nosotros no enseñamos portugués, matemática, historia, geografía, ciencias. Nós trabalhamos Nosotros trabajamos a partir das múltiplas inteligências, desde las múltiples inteligencias, porque todos têm as múltiplas inteligências. porque todos tienen las múltiples inteligencias. Creio que vocês conhecem Howard Gardner, Creo que conocen Howard Gardner, que trouxe a teoria das 9 tipos de inteligências. que trajo la teoría de los 9 tipos de inteligencia. Na escola Ser, nós temos 5 áreas de inteligência. En la escuela Ser nosotros tenemos 5 áreas de inteligencia E todos os dias, y todos los días, a partir de mestres, professores específicos, con profesores específicos, trabalhamos a inteligência espiritual, trabajamos la inteligencia espiritual, a inteligência intelectual, la inteligencia intelectual, a inteligência criacionista, la inteligencia creacionista, inteligência emocional la inteligencia emocional e a inteligência física. y la inteligencia física. Sim, todos os dias, Todos los días, cada criança cada niño é ativado na sua integralidade, es activado en su integralidad, porque a inteligência intelectual, porque la inteligencia intelectual, que hoje a escola concentra-se nisso, que hoy la escuela se concentra solamente en eso, não é maior no es más grande do que a inteligência espiritual, que la inteligencia espiritual, nem que a inteligência criacionista, ni que la inteligencia creacionista, que conhece toda a criação que conoce toda la creación e a sua movimentação. y su movimentación. Todas são importantes. Todas son importantes. Por isso, na escola, Por eso en la escuela, todos os dias, todos los días, são desenvolvidas todos esses tipos de inteligências. son desarrollados todos estos tipos de inteligencia. Então, podemos ver em cada criança, Entonces podemos mirar en cada niño, desde pequeno, desde niño, desde chiquito, chiquito, aquilo que Deus já depositou sobre eles. ¿qué fue que Dios depositó sobre ellos? Por exemplo, Por ejemplo, hoje tivemos um trabalho finalizando o projeto A Criação. hoy tuvimos un trabajo que finalizaba, un proyecto que finalizaba el trabajo La Creación. Na área de ciências, En la área de ciencias, apresentando a origem da criação, presentando la origen de la creación desde a palavra, desde la palabra e analisando y haciendo un análisis da composição de la composición de toda a criação. de toda la creación, Animais, vegetais, minerais. animales, vegetales, minerales. E hoje tivemos um trabalho de vivência. Y hoy tuvimos un trabajo de vivencia. Levamos animais à escola. Llevamos animales a la escuela. Porco, Cerdo, pássaros, pájaros, para que as crianças pudessem tocar e analisar. para que los niños pudieran acercarse, tocarlos y analizar. E foi incrível. Y fue increíble. Crianças que nunca tinham visto. Niños que Tocar. nunca habían visto de cerca y tocado. E quando olhamos para eles, Y cuando miramos hacia ellos, já vemos aqueles que têm mais disposição ya pudimos identificar cuál era los que tenían una mayor disposición para trabalhar com a criação. para trabajar con la creación. E a pergunta que nos fazemos,
Y la pregunta que nos hacemos, há ali um agrônomo, ¿hay allí un um veterinário, agrónomo, un veterinario, um biólogo? un biólogo? Certamente Deus depositou algo. Seguramente Dios depositó algo. E como escola, Y como escuela, nós temos as chances de ativar. nosotros tenemos la oportunidad de activar eso. Veja, é muito mais do que transferir conhecimento. Es mucho más que simplemente transferir conocimiento. É perceber a identidade dessa criança Es poder percibir la identidad de este niño e fazer o conhecimento trabalhar a favor de desenvolver essa identidade. y hacer con que el conocimiento trabaje en favor de desarrollar esta identidad, Para que ela cumpra a sua vocação. para que ella pueda cumplir su vocación. Esse é o sistema educacional que o Senhor sonhou. Este es el sistema educacional soñado por Dios. Porque quando essa criança encontra o seu lugar de vocação, Porque cuando este niño encuentra su lugar de vocación, ele manifesta él manifiesta a mente de Cristo la mente de Cristo e o seu governo y su gobierno na área en el área em que ele foi chamado para cumprir o seu propósito. en que él fue llamado para cumplir su propósito. Não haverá frustração. No habrá frustración E a sua identidade si su identidad se encontra se encuentra com a sua vocação. con su vocación. Ok? Há perguntas? Perguntas? ¿Hay preguntas? Gracias. Antes de leer algunas preguntas, no sé si alguien quiere tomar la palabra y con preguntas o consultas breves, que no sean tan extensas, porque como tenemos traducción, para que no se vuelva un poco complicado. Así que los vamos a invitar a que se animen, que puedan abrir un micrófono y puedan preguntar. Si no, pues vamos a leer algunos cuestionamientos. Uno por uno, porque se me están acumulando muchos. No, está bien. Pues aquí tenemos algunos textos. Por ejemplo, algunos son comentarios, algunos son aportaciones. Por ejemplo, Laura Camila dice, es impresionante ver cómo la ciencia coincide con la sabiduría de Dios expuesta en la Biblia. Todos los ismos, dice, de la cultura actual son argumentos para legitimar sus conductas arrebatantes, dice. Tenemos otra, pues es más que todo un comentario. También dice Ana María Romero Palma, ella está afirmando el principio de soberanía, pues él mismo es la filosofía de la educación cristiana, de haber un cambio en lo interno para que cambie el corazón del hombre y luego se dará un cambio en lo externo. Me Isso, gusta mucho la afirmación de la expositora. sim, isso mesmo, um câmbio. Se podemos ir, Arine, para essa que fala das áreas da mentalidade de trabalho e área da sociedade, para que eu possa responder essa pergunta? O slide, Isso. ¿se sabe cuál es el número? Ele não, eu não sei o número aqui. Ella pidió si se puede cambiar la diapositiva para la 30, creo que es, para que se pueda contestar este comentario. ¿Este es? No. Não. Estava 2 depois daquele. Eran dos después de lo que estaba. La mentalidade de trabalho é a área da sociedade. La mentalidad del trabajo es, Área da es la área de la sociedad. Isso. Cada área da sociedade Cada área de la sociedad está escrita na palavra. está escrita en la palabra Corresponde a uma graça ministerial. y corresponde a una gracia ministerial. E isso precisa ser, é o mistério de Cristo que está oculto para ser descoberto. Y eso es un misterio de Cristo que está oculto para que pueda ser descubierto. Olhe essa apresentação. Miren esta presentación. 5 áreas da sociedade, é o que trabalhamos. 5 áreas de la sociedad es lo que trabajamos.
A primeira é o governo. La primera es el gobierno. Corresponde à graça ministerial apostólica. Corresponde a la gracia ministerial apostólica. O que é o governo se não servir as vidas? ¿Qué es el gobierno sino servir vidas? O que faz um apóstolo a não ser abrir caminhos para servir as vidas? ¿Qué hace un apóstol sino abrir camino para servir vidas? Estabelece o fundamento de servir as vidas, Establece un fundamento de servir vidas. de modo que a graça apostólica está sobre o governo. De modo que la gracia apostólica está sobre el gobierno. Agora pense em uma escola Ahora piensa en una escuela e que tenha classe que tenga clase chamada governo llamada gobierno e que todos os dias as crianças se assentam y que todos los días los niños se sientan e os adolescentes, y los adolescentes, porque já foi identificado que ele tem o traço para o governo, porque para ellos ya fue identificado que tienen algo para el gobierno, então ele vai ser preparado entonces va a ser preparado área de governo, para área de gobierno, não para a corrupção, no para corrupción, não para o poder, no para el poder, mas para a mentalidade de servir as vidas. pero para la mentalidad de servir vidas. Pense nessa escola. Piensa en esta escuela. É essa escola que o Senhor está nos chamando para construir, Esta es la escuela que el Señor nos está llamando para construir. em que a classe de governo, Que la clase de gobierno, outra classe dos meios de comunicação, otra clase de medios de comunicación, onde opera a graça evangelística, donde opera la gracia evangelística, porque o evangelista é o que anuncia as boas novas. porque el evangelista es lo que anuncia las buenas nuevas. Então, a mente para os meios de comunicação Entonces la mente para los medios de comunicación é revelar a verdade. es revelar la verdad. Hoje as mídias revelam a mentira, Hoy las medias revelan la mentira, mas o sistema de educação pero el sistema de educación vai mudar essa realidade va a cambiar esta e realidad vai produzir uma geração de governo y va a producir una generación de gobierno por meio da comunicação. que va a hablar la verdad por medio de la comunicación. Pense em outra classe sobre economia Piensa en otra clase sobre economía e a economia conectada à graça pastoral. y la economía es conectada a la gracia pastoral. Como ao pastoral? ¿Cómo a la gracia pastoral? Porque o pastor Porque el pastor é o que administra os recursos. es el que administra los recursos. Quando uma vida vem ao pastor, Cuando una vida llega, se acerca al pastor, ele administra suas emoções. él administra sus emociones, Ele administra seu crescimento espiritual. él administra su crecimiento espiritual, Ele administra a impartição da palavra. él administra la impartición de la palabra. Pastor é o administrador de recursos de vida. El pastor es el administrador de recursos de vida. E essa é a base da economia. Y esta es la base de la economía. A economia que tem que ser ensinada nas escolas. De la economía que tiene que ser enseñada en las escuelas. O quarto ponto, a educação. El cuarto punto es educación. Pelos mestres. Por los maestros. A graça magistral. Por la gracia magistral. O que a educação faz? ¿Qué hace la educación? Traz a compreensão de como Deus trabalha. Trae la comprensión de cómo trabaja Dios. Imagina as universidades. ¿Puedes imaginar las universidades de educação? Con educación. As faculdades de educação. Las universidades de educación. Que formam mestres. Que forman maestros. Pedagogos. Pedagogos. Especialistas. Especialistas. Em ensinar. En enseñar. Como a compreensão de como Deus trabalha. La comprensión de cómo trabaja Dios. Essa universidade. Esta universidad. Que Deus sonhou. Es la que Dios soñó. E é possível. E é possível. Y es posible. Agora o último ponto, cultura, arte e esportes. Ahora el último punto, cultura, arte y deportes. Estão contaminados. Que están contaminados. Por quê? A graça ministerial correspondente ao profético. La gracia ministerial que corresponde a eso es el profético. Porque o profético traz o céu na terra, ele ouve o céu e traz a terra. Porque el profético trae el cielo a la tierra, escucha então, el cielo y trae a la tierra. Então ele estabelece cultura.
Así que establece cultura. Agora, imagine uma escola Ahora se imaginen una escuela onde os adolescentes e jovens, donde adolescentes y jóvenes vocacionados para a área de cultura e artes, que tienen vocación para cultura y arte sejam ensinados sean enseñados a estabelecer a cultura do reino a establecer la cultura del reino por meio da cultura, da arte e dos esportes. por medio de la cultura, artes y deportes. Essa é a escola que Deus sonhou. Esta es la escuela que Dios soñó. Ela é possível Ella es una escuela posible e nós já estamos trabalhando nela. y nosotros ya trabajamos en ella. É isso. Muchas gracias. En realidad, esto está demasiado, demasiado interesante. Ahorita sí ya brotaron las preguntas en el privado, hasta en el correo, creo yo, pero hay algunas puntuales que pueden resolver algunas situaciones. Por ejemplo, eh, hay una que me enviaron que preguntan que qué considera la pastora sobre el homeschool o la escuela en casa. Eu considero o homeschooling uma boa opção, Yo considero el homeschooling una buena opción porque há situações porque hay e situaciones, há realidades, perdón, ¿cómo? porque há situações e realidades em que não há Ok. opção Ok, porque hay situaciones y realidades donde no hay opción de colocar em uma escola que produza isso que nós estamos falando. de poner el niño en una escuela que produzca todo eso lo que estamos hablando. Mas eu acredito Pero creo que o chamado do Senhor para esse tempo que el llamado del Señor para este tiempo é que não ignoremos o homeschooling. es que no ignoremos el homeschooling. Ele pode existir, Él puede existir, mas precisamos olhar pero necesitamos mirar para mudar a realidade da educação e da escola institucional. para cambiar la realidad de la escuela institucional, Porque tocamos a muitos. porque en este punto tocamos a muchos. Ok, muchas gracias. Hay algunos, por ejemplo, la última que llegó y creo que con esto vamos a ir concluyendo. Disculpen si no leí a alguien de los que escribió, pero para algunos ya es un poco tarde y para otros es bien temprano. Pero dice, el currículum es solo una ruta, pero hay tantas experiencias significativas y reales que definitivamente permiten que los estudiantes comprendan. Si el currículum dice sumar, el docente elige cómo sumar y qué sumar. Lo más fácil es seguir un libro, pero podemos profundizar tanto como lo permita cada clase. Ok, creo que esto era más un comentario. Sim. Yo quisiera, en el nombre de, pues, de todo del equipo, de la directiva, en primer lugar, Yo, agradecerle. ¿Qué manda? perdona que te interrumpa. Creo que lo que respondieron en realidad viene un poco a una pregunta que pusieron arriba acerca de currículum y es, ¿cómo Ah, implementamos este diseño si estamos sí. sujetos a un sistema o a un currículum, o sea, a un currículum ya establecido por el país? ¿Cómo es que la estrategia desde la educación expresando a Cristo puede aplicarse ahí? Muy buena, sí, esa sí está bien. Liz, ¿se entendió la pregunta? A pergunta dele, por favor? Sim. Você entendeu a primeira parte que ele leu do Sim, ela comentário? falou acerca do currículo, Do né? currículo, exato. Daí depois a pergunta era referente a como pode se expressar essa educação da mente de Cristo se existe uma grade curricular que a gente precisa seguir que vem de cima. Então, como a gente consegue fazer essa expressão da mente de Cristo respeitando a grade que precisa ser respeitada? Sim, ótima pergunta. Muy buena pregunta. Aqui no Brasil existe o que se chama a base do currículo, é BNCC. Aquí en Brasil hay la base curricular que se llama BNCC, Base Nacional Curricular Comum, Base Nacional Curricular Común, onde está indicado tudo que nós precisamos aprender. donde está indicado todo lo que necesitamos aprender. E nós cumprimos rigorosamente tudo. Y nosotros cumplimos rigorosamente todo. O que o governo diz que nós precisamos ensinar. Todo lo que el gobierno dice que nosotros necesitamos enseñar.
mas construímos um currículo pero nosotros construimos un currículum como uma escola confessional. como una escuela confesional. Aqui em Brasil há essa possibilidade cristã, uma escola confessional cristã, Aquí en Brasil hay esta posibilidad que una escuela se declare como confesional cristiana, em que nós temos liberdade para falar de Cristo en que nosotros tenemos la libertad de hablar sobre Cristo e apontar no nosso currículo y poner en nuestro currículum aquilo que o governo requer como ensino, todo lo que el gobierno requiere como currículum. de modo que o governo determina De modo que todo lo que el gobierno determina serve, sirve, está incutido, está dentro está inserido, está dentro desse propósito do maior, de este propósito más grande que é a mente de Cristo. que es la mente de Cristo. Inclusive o nosso material Incluso nuestro material foi tomado pela Secretaria de Estado fue tomado por la Secretaría del Estado como uma referência como una referencia para a cidade. para la ciudad. Porque desde que nós cumprimos aquilo que eles falam, Porque desde el punto que nosotros cumplimos lo que ellos nos piden e conseguimos escrever com sabedoria, apontando que estamos tratando dos conteúdos, y pudimos escribir con sabiduría que estamos tratando de cada temática de ciências, de história, de geografia, de ciencia, historia, geografía, eles não impedem ellos no van a impedir que nós construamos o nosso currículo que nosotros podamos construir nuestro currículum a partir da mente de Cristo. desde la mente de Cristo. Então, estamos todos aprovados, Entonces estamos todos aprobados e o próximo passo y el próximo paso é como criar estratégia es cómo crear estrategia para traduzir a mente de Cristo, para traducir la mente de Cristo de modo que possa ser usada por escolas não confessionais. de modo que se pueda ser utilizado por escuelas no confesionales. E eu creio que o Senhor vai nos dar esse passo. Y yo creo que el Señor nos va a dar este próximo paso. Então, é possível. Entonces es posible. Li, posso dar uma sugestão? Pode. Você consegue dar um exemplo, tipo, de uma matéria que o governo fala que você tem que ensinar, e aí como você ensina isso a partir da mente de Cristo, para que eles... Entende o que eu quero dizer? Tipo, algo que... Sim. Então, vamos lá. Um tópico de história, Entonces, por ejemplo, un tópico de historia, eu tenho que ensinar a história do Brasil. yo necesito enseñar la historia de Brasil. E a BNCC diz, ensinar a história que o Brasil foi descoberto por acaso, porque Pedro Álvares Cabral ia para as Índias. Y entonces en la BNCC dice, bueno, enseñar la historia que el Brasil fue, lo descubrieron al acaso cuando la gente trataba de encontrar la India y ahí fueron a Brasil. Então, ensinamos as crianças Entonces nosotros enseñamos a los niños que se contam essa história. que cuentan esa historia, Quem chegou ao Brasil foi Pedro Álvares Cabral, é verdade. que quien llegó a Brasil fue Pedro Álvares Cabral, que es una verdad, Que existia o comércio de especiarias na Índia, que existía el comercio de especiarías en India, y es verdad, mas quem fez Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil? pero ¿quién hizo Pedro Álvares Cabral llegar a Brasil, Evangelizar os índios evangelizar los aborígenes e conhecer e trazer o conhecimento de Deus para essa terra? y traer el conocimiento de Dios para esta tierra? Foi o próprio Deus. Fue Dios. Nós não fomos um acaso. Nosotros no fuimos un acaso, un error. Deus guardou a nação brasileira Dios guardó, reservó la nación brasileña para enviar um homem da Europa, para que un hombre de Europa fuera enviado, nos achasse, nos encontrara, trouxesse Deus para cá, para que él pudiera traer Dios a e hoje Brasil. Y hoy, essa nação esta nación tem o maior número de pessoas que creem em Deus tiene el número más grande de personas que creen en Dios e enviam inclusive missionários para a Europa, e incluso hacen envíos de misionarios a Europa, onde a fé em Deus está morrendo. donde la fe en Dios está muriendo. Então, na verdade, o Brasil
Entonces, en realidad, Brasil, desde a mente de Cristo, desde la mente de Cristo, era uma estratégia de Deus era una estrategia de Dios que ele fosse descoberto que Él fuera descubierto nesse tempo. en este tiempo. Então, ensinamos a história, Entonces, enseñamos la historia, mas fizemos a convergência pero hicimos la convergencia para a mente de Cristo. para la mente de Cristo. E isso o sistema comum não vai ensiná-los. Y esto el sistema común no va a Cumprimos a enseñarnos. lei, Nosotros cumplimos la ley, mas ensinamos a verdade a partir de Cristo. pero enseñamos la verdad desde Cristo. Eles amam que o Brasil Y ellos aman que Brasil é uma resposta para o mundo. es una respuesta para el mundo. Isso é a verdade. Y esta es la verdad.